Olá, tudo bem com vocês? Nós vamos dar início agora à nossa aula de literatura sobre realismo, sobre o realismo no Brasil focado no principal autor brasileiro que nós temos, que é o Machado de Assis. Antes de falarmos da sua contribuição literária, é importante lembrarmos quem foi o Machado de Assis. Primeiro, nós já sabemos que ele é um autor extremamente irônico, que trabalha análise psicológica, esse psicologismo, que trabalha muito em intertextualidade e tudo mais, mas quem foi o Machado de Assis? Eu acho que é importante lembrarmos que Machado de Assis nasceu em 1839, ele nasceu no campo, modo de dizer, ele nasceu, na verdade, numa área rural do Rio de Janeiro, depois ele acaba se deslocando para a capital, para a capital carioca, para o Rio de Janeiro, que na época era a capital brasileira, e aí nisso nós vemos que Machado de Assis, então, nasceu em 1839 e ele vai morrer em 1908, ok? Ele ficou órfão de mãe muito cedo, e aí ele acabou sendo criado pela sua madrasta, que na verdade não era uma madrasta, era uma boa-drasta, Por quê? Porque desde cedo ela percebeu que Machado de Assis era um menino muito letrado, que ele gostava muito de escrever, que ele gostava da arte da escrita. E justamente por isso ela matriculou em uma escola, e o que acabou dando início para ele nessa ânsia dele, de ser um grande escritor. E apaixonado cada vez mais pelas letras, logo cedo ele já conseguiu emprego, se tornou um revisor de textos dentro de um jornal, antes dele ser já um jornalista também, ter uma contribuição aí, não só literária, mas também para a informação carioca e para a informação brasileira, ok? Machado de Assis, ele não escreve só romances. Geralmente você ouve falar de Machado de Assis e lembra da sua principal obra, assim, mais conhecida e mais discutida no Brasil, que é Dom Casmurro. Mas Machado de Assis, além de escrever Dom Casmurro e escrever a primeira obra literária realista brasileira em 1881, Memórias Póstumas de Brás Cubas, que nós vamos falar dela daqui a pouco, de Dom Casmurro, de outro romance também conhecido como Quincas Borba e outros romances, ele também foi um poeta. É importante vocês anotarem aí. Ele foi um contista, ou seja, ele escreveu vários contos, inclusive um que nós já conversamos, que chama-se A Cartomante. Ok, ele escreveu crônicas, então ele também foi um cronista. E ele também escreve, gente, peças teatrais. Ao todo aí são 10 peças teatrais. Então a contribuição literária de Machado de Assis, ela é importantíssima para a literatura brasileira. Ele é sagrado em todas as vertentes que nós temos aí. Poeta, contista, cronista, peças teatrais e romancista, E é importante lembrar que o Machado de Assis, ele começa, a sua primeira obra que ele produz um poema chamado Ela. E esse poema Ela, ele produz ainda na época do romantismo, por incrível que pareça. Mas ele se sagra como um grande autor dentro do realismo. Lembrando que o realismo no Brasil, a exemplo do que já acontecia na França com Gustave Flaubert, ele procura desvendar, desnudar a realidade. E Machado de Assis, ele é focado no quê? Em criticar a sociedade burguesa. E como que ele faz isso? Com a sua primeira obra, Memórias Póstumas de Brás Cubas, em 1881, final do século XIX. E aí a gente deixa um pouquinho a biografia dele, o papel literário, porque tem várias questões, pessoal, de vestibular, que diz assim, Machado de Assis só escreveu romances. Errado. Machado de Assis não só escreveu romances. Ele escreveu poesias, ele escreveu contos, ele escreveu crônicas, ele escreveu peças teatrais. Então, Machado de Assis é um autor completo? Sim, ele é um autor completo, tá? Então, é importante lembrar porque tem questões de vestibulares que tratam desse viés aí, desse tema, tá? E aí
Póstumas de Brás Cubas, porque na aula anterior nós falamos do quê? Nós falamos de Memórias de um Sargento de Milícias, foi a nossa última aula. Memórias de um Sargento de Milícias, que não é do Machado de Assis, é do Manuel Antônio de Almeida, ele pertenceu ao romantismo, no finalzinho do romantismo, e ele faz uma ponte com o realismo. Justamente por isso que ele é conhecido como pré-realista, porque embora esse romance tenha sido escrito na época do romantismo, ele já possui muito mais características realistas do que romântica. Agora nós estamos tratando e falando de uma obra tipicamente realista, né? É uma obra que inaugura o realismo no Brasil, que é Memórias Póstumas de Brás Cubas, e que então, voltando aqui, retomando, foi produzida em 1881. Logo, professor, o realismo no Brasil começa em 1881? Sim, começa em 1881. E o que fala Memórias Póstumas de Brás Cubas? Olha que interessante, pessoal. Memórias Póstumas de Brás Cubas, olha o título. Memórias. O que são memórias? São lembranças. Lembranças de quê, professora? Lembranças do Brás Cubas que já morreu. Póstumas quer dizer o quê? Pós-morte. Então, o adjetivo que lembra aí, pós-morte. Então, já no início, no primeiro capítulo, né, no capítulo 1 aí de Memórias Póstumas de Brás Cubas, chamado Óbito do Autor, olha que interessante. E no livro de vocês já vão ver que ele vai ter uma gama de exercícios voltados para esse capítulo, Óbito do Autor, que é o primeiro capítulo de Memórias Póstumas. Ele fala justamente, ele explica que é uma história de memórias, sim, porque são lembranças, mas é lembrança de quem? Então é uma literatura inovadora, gente, porque é alguém que já morreu e que decide contar a história. Como assim, professora? Claro que é uma ficção, mas é uma ficção, né, que traz as características machadianas, como a ironia, o psicologismo e tudo mais, e vem contar que ele já se revela como um defunto autor. Eu não sou meramente um autor defunto, ou seja, um autor que morre. Eu sou alguém que morre e depois que morre resolve contar a sua história. Então, conhecida aí como Memórias Póstumas de Brás Cubas. E nesse primeiro capítulo aqui, o Óbito do Autor, ele já deixa bem claro isso, que Moisés, da Bíblia, então ele faz uma intertextualidade, que é uma característica dele, em dizer que resolveu contar a sua história no Pentateuco, um livro bíblico, a partir do seu início, a partir do introito, da sua gênese. Ele resolveu contar a sua história a partir do fim, do desfecho, do cabo, como ele chama na obra. E aí ele começa então falando da sua morte, do seu sepultamento, como que acontece. E de cara ele já coloca a característica dele marcante lá, que é a ironia. Porque ele diz que no velório dele, embora ele em vida tinha vários amigos e várias pessoas que o rodeavam, porque o Brás Cubas ele era uma personagem que ele tinha uma vontade, um desejo muito grande de criar um remédio para hipocondríacos. Parece até uma ironia, né? Um remédio para quem é viciado em remédio, que é o emplasto Brás Cubas. E nisso ele era muito boêmio, então assim, ele ficava à noite tentando produzir esse emplasto, mas quando ele chegava da boemia, de sair com os amigos, de beber, né, estar entre as mulheres, ele não era casado, ele já fala desde o início, e ele fala assim, não que ele morre, ele coloca assim na obra, expirei, ou seja, morri, aí ele coloca a data que ele morreu, o horário da morte dele, e aí ele fala que só tinha 11 amigos. E ele repete, 11 amigos, uma ironia, em querer dizer que 11 amigos é uma quantidade pequena perto da quantidade de pessoas que o cercava. E aí ele fica até meio envergonhado, gente, de dizer só 11 amigos, que ele tenta arrumar uma justificativa. Ele fala, olha, também não deu tempo de mandar carta para ninguém, para avisar, né, porque era o meio de comunicação da época, não deu tempo de publicar em jornal, e fora isso chovia muito, né, então a chuva também atrapalhava um pouco das pessoas estarem presentes com ele. E ele deixa claro lá já no início da sua obra que tinha uma pessoa que afetivamente significava para ele e que ele vai contar depois ao longo da sua história. E quem é essa personagem? É a Virgília, tá? E a Virgília vai ser uma das figuras femininas, porque Machado de Assis ele gosta de tratar a mulher, mas geralmente a mulher, a exemplo do que estava acontecendo na França, a mulher ela vai ter um papel
já de trabalho, porque ele quer ressaltar a questão da Revolução Industrial, ou ele vai mostrar a mulher adúltera, infelizmente. E essa Virgília será o que, professora? Ela será amante do Brás Cubas, ok? E aí a gente percebe que ele também conta do que ele morreu, a causa da morte dele. Ele morreu de pneumonia, né? Uma vez era de madrugada, ele estava fixado em produzir o remédio que ele queria, e ele abre a janela da casa dele, vem aquele vento forte, ele contrai uma pneumonia, para a época a pneumonia era muito grave, não tinha cura, e ele então acaba morrendo. Então ele conta, né, como que acontece a morte dele. O que ele vai fazer depois, durante esse romance? Ele vai contar como que foi a vida dele. Ele vai contar que ele, então, era rodeado de pessoas, mas tinha um amigo que destacava. Quem era esse amigo? O Quincas Borba, que depois vai ganhar uma obra só para ele. Então é importante lembrarmos disso. Ele vai conhecer a Virgília, mas a Virgília era uma pessoa com quem ele tinha que se casar, aquele casamento arranjado, e que depois a Virgília acaba trocando por outro homem, porque esse homem tinha um dote muito maior do que o dele, e aí ele fica muito irritado, e aí ele quer possuir a Virgília de qualquer jeito, até que ao longo da história ele vai conseguir estar com a Virgília, mas ele vai conseguir tê-la apenas como amante, então ele não vai ter compromisso sério com ninguém. O amigo dele, o filósofo Quincas, dentro da obra vai criar uma teoria humanitista, e essa teoria humanitista é baseada no cientificismo de Darwin, que o maior prevalece sobre o menor, né? Ele cria até aquele lema, ao vencedor as batatas. E nós vamos ver também que Machado de Assis, ele vai conseguir criticar a sociedade burguesa por meio de Brás Cubas. O Brás Cubas, ele vai acentuar os problemas que ainda existiam da questão da forma com que as pessoas tratavam os escravos, como o cunhado dele, o Cotrim, que tratava mal, né? Ele torturava os escravos na maior naturalidade, também tem outra presença da ironia e outros traços aí que vocês vão observar, né? Então, Memórias Póstumas de Brás Cubas traz uma inovação, porque traz um defunto que conta uma história, que lembra, né, da sua história em vida. Ele acrescenta as teorias filosóficas discutidas na época do realismo, o cientificismo, e ele aponta também a caracterização das personagens, que foge ao exemplo romântico, porque no romantismo as personagens elas eram idealizadas, elas eram perfeitas, né, dotadas de perfeição. Aqui as personagens são comuns, elas são naturais. E ele até faz uma crítica ao romantismo quando ele diz que ele procura sobredourar, valorizar as sardas e as espinhas, ou seja, a pessoa em seu estágio comum, em seu estágio natural, tá? E outros elementos aí ele vai continuar contando, né? A origem do nome dele, a genealogia, a história. Aí ele vai pontuar as outras personagens, a mãe dele morre, ele morava já em Paris, ele volta para o Brasil. E aí ele está no Brasil, aí que ele vai conhecer a Virgília, ele vai conhecer uma prostituta com quem ele vai ter um caso durante muito tempo, que é a Marcela. E este livro é o livro que eu solicitei como leitura, uma das leituras do bimestre para vocês pudessem identificar justamente essas características do realismo no Brasil, tá? Para auxiliá-los, tá lendo a obra, já destaca no livro de vocês a parte que você acredita ser uma característica. Olha, aqui ele é irônico, aqui ele está fazendo uma análise psicológica dessa personagem, aqui ele utiliza a metalinguagem, porque o Machado de Assis é uma característica dele, ele falar de um texto escrevendo um texto, então assim, ele tem muito essa função da linguagem aí, a metalinguagem dentro das suas obras. Destaca a metalinguagem. Destaca também, pessoal, que nós vemos como essa crítica à burguesia. Onde que está essa crítica à burguesia? Né? O burguês criticando o próprio burguês. Como que acontece a crítica ao realismo e já ao romantismo e uma apologia ao realismo, como que tudo isso acontece, tá? E na próxima aula depois nós vamos falar sobre Dom Casmurro e Quincas Borba. Espero ter ajudado vocês. No nosso canal de comunicação aí, vocês vão conseguir ver a atividade que estará sendo proposta, as páginas do livro poliedro para vocês estarem realizando e também um acréscimo aí sempre de informações. Usem bate-papo, perguntem sempre, tá? Ou que se quiserem acrescentar alguma informação, é importante continuarmos juntos, né? É importante
estarmos separados só fisicamente, mas é legal estarmos juntos aí por meio dessa comunicação e essa ferramenta tão importante que a internet traz pra gente, tá? Saudades, beijos da professora Tati pra vocês e se cuidem.